Se você passa por dificuldades e não sabe como seguir em frente, acompanhe este vídeo que ao longo dos próximos minutos vamos retratar aspectos ligados à situação em que tu te encontras agora. Eu sou Jacinto Nhankal e hoje trago-te um convidado de luxo. Doutora, por favor, apresente-se aos nossos seguidores. Ok. Na verdade, esse é convidada, né? Ah, sim, uma convidada, não é? Sim, eu chamo-me Nilsa de Deus, Nilsa Olívia, Razão de Deus. Digo o nome inteiro porque muitas vezes o meu nome inteiro chama atenção às pessoas. As pessoas ouvem Nilsa de Deus, mas quando ouvem Nilsa Olívia, Razão de Deus, perguntam sempre, mas por que razão? Então, Razão de Deus, porque a minha mãe chamava-se Elisa Razão e o meu pai Lino João de Deus. Então, o apelido da minha mãe e do meu pai deu origem ao Razão de Deus. Muito bem. Doutora, de uma forma muito breve, podia nos dizer quem é Nilsa Razão de Deus? Ok. Então, eu sou esposa, mãe, irmã, investigadora, docente, universitária, sou muita coisa. Muita coisa, mas nesse resumo, doutora, simplificou demais. Eu só quero acrescentar, a doutora Nilsa é investigadora na maior instituição de pesquisa em saúde em Moçambique e também docente na melhor universidade do país. Então, não é só docente e investigadora. Então, temos que deixar bem claro, não é? Mas pronto, para quem vê a doutora Nilsa hoje, provavelmente pode pensar que a doutora nasceu num berço de ouro e tudo correu tão bem até o ponto de ser o que é hoje. Como é que foi a sua infância? Ok. Então, eu tive uma infância normal. Eu cresci na Malhangalene, no bairro da Malhangalene. Lembro-me, quando eu me lembro da minha infância, lembro do tempo de Samora, do comício de Samora. Eu estudei na escola primária Luta Continua, que é uma escola que está localizada no bairro da Pulana. Durante a minha infância, os eventos que mais marcaram, para além de eu lembrar-me de Samora Machel e dos discursos de Samora Machel durante o meu crescimento, foram as filas que eu fiz no tempo de Samora para comprar comida. Eu sou do tempo de 1 quilo por pessoa. Sou do tempo em que para comprar comida, a comida não estava disponível, não estava acessível para qualquer pessoa, por mais que as pessoas tivessem dinheiro para comprar, não encontravam. Então eu vivi aprendendo a gerir o pouco que a gente tinha naquela altura. E ao mesmo tempo, para além de gerir o pouco, gerir o facto de que nós vivíamos numa sociedade em que havia escassez, mas por mais que tivesses encontrado um pouco de comida, não podias mostrar que tinhas alguma comida porque as pessoas perguntavam onde é que tinhas conseguido. Por exemplo, eu tinha um tio que trabalhava no CFM, conseguia arranjar-nos óleo e açúcar, mas nós quando consumíamos, por exemplo, óleo, depois cheirava. Os vizinhos, se sentissem o cheiro do óleo, procuravam saber, mas como é que a minha mãe chamava-se Elisa, como eu disse, como é que a Elisa conseguiu óleo? Exatamente. Então havia aquela questão da vigilância popular. Então nessa vigilância era perigoso você realmente até certo ponto comer algo que não estava come. Sim. Havia problemas muito sérios, doutora. Havia. Agora, e na escola? Na escola, olha, é muito interessante. Eu cresci, estudei na altura, na Luta Continua. Era a escola de referência. Estudei com filhos de muitos dirigentes. Sim, eu fui, como por exemplo, o filho do Pascoal Mucumbe, foi meu colega de turma. Estudei também com a Rosa, filha do Joaquim Chissano, foram meus colegas. A minha irmã também estudou com... Eu já não lembro se a minha irmã estudou com a Martina ou eu com a Rosa, agora já não me lembro muito bem. E na mesma escola havia filhos, por exemplo, de juízes, na mesma escola, porque não havia escola privada na altura. E doutora, desculpa lhe cortar, como é que era a doutora Nilsa na escola? Estudante brilhante? Eu não era estudante de topo, brilhante de topo não. Eu estava sempre intermédia, não é?
Mas eu era uma estudante muito tímida. As pessoas não acreditam. Eu era estudante de ficar no fundo da sala, lá atrás. Tinha muitos complexos. Muito bem. E era muito reservada, né? Ok. E, doutora, da sua história consta que cresceu distante do seu pai. Doutora, está à vontade em comentar sobre esse aspecto? Sim, hoje eu estou à vontade para falar. Durante muito tempo não estava. Por quê? Porque foi um acontecimento que marcou-me muito na infância. Eu sou a mais velha de 3 mulheres. Estava habituada a dizer menina, né? Então, hoje eu sou a mais velha de 3. Na altura em que o meu pai decidiu sair de casa. Nós, como crianças, não entendemos por que ele decidiu sair de casa. Foi viver sozinho e eu, as minhas irmãs e a minha mãe ficamos na casa às 4. Passamos por muitas dificuldades. Nós crescemos, tivemos muita ajuda. Ok. Tivemos ajuda de padres, de cáritas, de freiras, porque nós somos católicos, apostólicos, romanos. E naquela altura havia padres, por exemplo, os padres jesuítas. Eu, ao caminho da escola A Luta Continua, lembro-me até hoje de passar a buscar uma lata de leite que nos ofereciam para podermos comer alguma coisa. Mesmo das freiras, passava lá também a buscar comida. Nas cáritas, a levar camisola neste tempo de frio. Foi a Cáritas quem ajudou-nos com mantas. Imagina, nós não tínhamos possibilidade de comprar isso. E a saída do meu pai de casa agudizou essa situação. Ok. Quando fala de dificuldades, quais são as dificuldades? Ou qual é o exemplo de dificuldades que atravessou naquele momento em que o pai saiu de casa? Então, primeiro foi a questão emocional. Porque como criança, normalmente nós queremos os nossos pais juntos, não é? Okay. Queremos os nossos pais juntos e não entendemos quando somos crianças o que está a acontecer e porquê que, por exemplo, de repente o teu pai sai de casa, não é? O segundo são questões mesmo de dificuldade. Eu aprendi a cozinhar na lenha, as pessoas não sabem disso. Okay. Há umas panelas, outro dia eu estava a perguntar a minha irmã onde é que estava aquela panela, uma panela tripé, não sei se conheces. Sim. Eu cozinhei naquele tipo de panela, a lenha, durante muito tempo na nossa vida, porque não tínhamos questão de trazer a imagem dessa panela, sim. Então, cozinhei nessa panela, cozinhei a lenha, por isso que hoje em dia eu nem quero saber de lenha nunca mais, porque durante muito tempo eu cozinhei a lenha. Passei mal com fumo, é a situação de muita gente hoje em dia, mas quando eu conto isso as pessoas não acreditam. Sim, não acreditam. Mas eu cozinhei a lenha, cozinhei naquela panela de 3 pés, aprendi a fazer bolo naquela panela, arranjávamos, tínhamos forma, punhamos a lenha, porque aquelas panelas são grandes, então punhamos lá a forma de bolo para podermos comer bolo, tapávamos. A doutora tinha que idade nessa altura? Nessa altura eu devia ter por aí 10, 11, 12 anos. Então não tínhamos possibilidade de comprar fogão a carvão, fogão elétrico. Então cozinhávamos dessa forma, fogão a gás, nem pensar. Então quando pergunta dificuldades até que ponto, até esse ponto da gente cozinhar a lenha, começar cedo a cozinhar para poder ter a comida pronta. Mas com o pai ausente em casa, sendo mais velha, a doutora teria sentido necessidade de fazer alguma coisa extra para ajudar, digamos, a mãe a aumentar a renda em casa, para além das ajudas que já tinham? Ok. Bom, naquela altura, na nossa casa acabamos vendendo gelinhos. Sim. Nós fazíamos gelinho, os meus pais são de Tete, fazíamos gelinho de malambe para vender. Não é de hoje isso? Não, não é de hoje. Não, naquela altura minha mãe já fazia gelinho de malambe, gelinho de água com açúcar mesmo, para podermos, tínhamos uma geleira lá velha em casa e nós vendíamos isso. A minha mãe arranjou um segundo emprego, ela trabalhou, foi bancária durante muitos anos e arranjou um segundo emprego onde ela trabalhou, deu aulas no Estrela Vermelha. Okay. Então, o que ela pedia de mim, sendo mais velha, é que eu tomasse conta das minhas irmãs, enquanto ela estava no serviço. E eu me lembro que durante as aulas dela, no curso noturno, eu era muito medrosa
E quem ajudava eram as minhas irmãs mais novas, porque a minha mãe voltava às 22, eu não conseguia ficar em casa a tomar conta delas, descia, ficávamos à espera dela lá embaixo, até que chegasse a casa. Então, quando ela chegasse, víamos lá de longe a chegar, é quando subíamos às 4 para casa, e ainda assim a minha mãe tinha tempo para rever os cadernos, ver os TPCs, estava tudo bem, que era para o dia seguinte irmos às aulas. Normalmente, quando nota-se a ausência do pai no agregado, há um outro cenário que surge na família, principalmente quando a família é composta por meninas. As meninas tendem a procurar um lado masculino como suporte. Aconteceu isso com a doutora Nilce? Não, porque olha, apesar dessas situações todas, eu fui uma pessoa muito abençoada. Primeiro pela mãe que eu tive. Nós tivemos uma mãe que sempre foi muito assertiva, sempre teve a cabeça no lugar. Ela foi julgada por fato de ser mãe solteira e estar a viver sozinha com 3 filhas. Na nossa casa a prioridade era a educação. E ela sempre nos dizia que nós devíamos ser autossuficientes e dava exemplo dela própria. Dizer que, imagina que ela não tivesse tido a educação que teve, não estaria nas condições de trabalhar e conseguir um segundo emprego para poder alimentar e sustentar a família. Então nunca tivemos essa visão de ir buscar alguém que nos fosse suprir as nossas necessidades, não. Então, à medida que fomos crescendo, fomos arranjando emprego. Eu, por exemplo, estando na faculdade, dei aulas a uma escola que se chamava Isaac Newton, na zona de Laulane. Eu dei aulas ali. Eu dei aulas depois também no Estrela, no curso noturno. As minhas irmãs começaram a arranjar empregos mesmo, ainda sendo jovens. A Anzira começou a trabalhar como voluntária. Havia o trabalho voluntário, mas que permitia receber algum valor. Então, nós sempre tivemos a educação de ir à busca e trabalhar para poder ter fonte de financiamento e ter dinheiro. Muito bem. A doutora foi à busca e, graças a Deus, deu certo, não é? Hoje é o que a doutora é. Mas qual é que foi a motivação, a grande motivação para que fosse a essa luta? A motivação foi que, primeiro, eu queria sair daquela situação. Sim. Porque foi uma situação que nós passamos que foi muito difícil para nós. Imagina acordar e não teres por onde escolher, por exemplo, a comida. As pessoas, quando ouvem falar de tempo de repolho, não é brincadeira. Sim. Aconteceu mesmo. De ter só uma opção de comida, dizer, olha, vou comer repolho com chima durante, 3, 4, 5 dias. Então, essa foi a principal motivação. Dizer, eu queria ultrapassar esse problema, e eu queria ultrapassar aquela situação, e a forma de ultrapassar, por aquilo que a minha mãe nos educou, era através da educação e do trabalho. Okay. Então foi isso que nos manteve firmes de continuar a estudar e a trabalhar. Doutora, acredita que hajam pessoas atualmente que estejam a passar pelas mesmas dificuldades? Acredito. Antes de me responder, eu queria chamar sua atenção. Todos que estão a passar por situações semelhantes, que fiquem e continuem a ver este vídeo até o final, partilhem, porque provavelmente hajam pessoas que precisem de ver esses ensinamentos que a doutora vai passar dentro de alguns minutos. Doutora Nilce, falando com as pessoas que neste momento estão a passar pelas mesmas dificuldades, ou pior, o que a doutora gostaria de dizer? Então, eu tenho muito respeito pelas mães solteiras, porque a minha mãe educou sozinha três meninas, e a sociedade é muito difícil. Primeiro, ser mãe solteira é difícil. Mãe solteira, sozinha, a educar os seus filhos. Então, a minha mensagem é que as mães solteiras não se desesperem, que pautem pela educação dos seus filhos e pelo trabalho. A educação e o trabalho árduo não falha na vida de ninguém. Então, eu acredito que há muita mãe, porque Moçambique é pobre, há muita mãe que acorda, não sabe o que dar de comer aos seus filhos. Não há nada mais duro para uma mãe. E eu passei por essa situação. Não há nada mais duro olhares para a tua mãe e ela não saber o que te dar de comer, né?
Então, que essas mães acreditem, continuem a trabalhar, de que é possível educar os seus filhos apesar da dificuldade, mas educar para que essas crianças sejam independentes no futuro. Não olhar para shortcuts, né? Moçambique gosta muito daqui para aqui. Porque eu quero enriquecer de forma rápida, não é? Eu vou fazer uma bolada e depois dessa bolada eu vou conseguir alguma coisa para a minha vida, ou fazer com que as suas filhas casem-se com... Isso não é solução. Pode até ser solução a curto prazo, mas não é sustentável. Ok. Eu tenho acompanhado a carreira, a vida da doutora Nilza e tenho percebido que a doutora funciona como coach. Eu tenho visto que tem trazido algumas meninas para a vida profissional e elas, graças a Deus, se dão muito bem. Qual é o segredo? Não estava à espera dessa pergunta. Eu acho que o segredo é a entrega. Eu acho que as meninas percebem que eu realmente me importo com elas. Eu me importo porque na sociedade, para mim, a mulher é o centro. Por mais que tenhamos uma família, o casal, a educação dos filhos é sempre a cargo da mulher. Então, o ditado que diz: educas um homem, educas uma pessoa, educas uma mulher, educas uma nação, eu concordo com isso, pelo exemplo que eu já apresentei aqui. E eu me importo tanto que aquelas pessoas que eu começo a mentorar, eu quero perceber exatamente qual é o problema. Quando as pessoas percebem que a preocupação é genuína, então elas também sentem-se identificadas e acabam desabrochando. Okay. Então, e também percebem pela minha trajetória, nem toda a gente conhece a minha trajetória, mas comigo conseguem perceber que afinal é possível, sendo mulher em Moçambique, seguir uma carreira que é a carreira da investigação, que muita gente pensa que não é possível em Moçambique. Exatamente. Mas é. Então, os jovens só precisam de alguém que lhes dê a mão, sim, lhes conduza. Exato. E depois passem para trás e diga: vá, continua. Então, quando isso acontece, eu acredito que as pessoas desabrocham, e é isso que depois perguntou, né? Qual é o segredo? Eu acho que o segredo é esse. O resto teria que perguntar a elas, né? Doutora Nilza, só casou-se depois da licenciatura? Sim. Sim. Por quê? Porque eu queria primeiro terminar a minha formação. Eu casei-me, mas, bom, não só por isso, porque também na altura eu comecei a namorar com o meu marido, meu atual marido, eu muito jovem. Na altura eu devia ter o quê? 17 anos. Então, a gente que pensa, porque ambos fizemos o mesmo curso, pensa que nós conhecemos na faculdade, mas não foi nada disso, conhecemos na igreja. Então, ele já tinha feito veterinária, estava no meio, na verdade, quando eu conheci. Ele fez veterinária, terminou, só que depois ele foi fazer a pós-graduação. Então, ele foi fazer o doutoramento, enquanto eu fazia a licenciatura. Depois ele voltou, eu terminei a licenciatura, e nesse ano, acho que foi um ano depois dele voltar, foi quando nos casamos. Ok, doutora, eu tenho visto algumas meninas que têm tido dificuldades de inserção, digamos, nos lares ou nas famílias dos maridos, não é? Principalmente quando elas são formadas. A doutora não teve esse tipo de problemas? Não, porque eu acho que comigo, com as minhas irmãs, a base foi a minha mãe. A minha mãe sempre foi a nossa maior mentora, a nossa maior coach. Eu sempre digo que a minha primeira coach foi a minha mãe. Então, ela sempre advogou que nós tínhamos que formarmos-nos. Ok. E para essas meninas que possivelmente tenham problemas de género, não sei se estou a conseguir explicar como deve ser. O que acontece é que, em alguns casos, a menina é formada, quando vai ao lar, tem dificuldades básicas de relacionamento com a família do marido. Uhum. E, consequentemente, há uma má interpretação por parte deles também. Porque é isto, porque é aquilo, então... E as coisas começam a desandar. Uhum. Doutora, acredito que já viveu o cenário de género, já viu. Pode não ter sido no seu lar, mas em outros lares provavelmente já viu. Doutora, queria comentar algo sobre isso?
É como eu disse, Jacinto, eu fui uma pessoa sempre muito abençoada. O meu marido foi a segunda pessoa que mais me incentivou. Isso é bom. Inclusive para fazer o doutoramento. Foi ele quem incentivou-me a fazer o doutoramento. Ele é a pessoa que me dá muita força para que eu continue a estudar. Quando eu terminei a licenciatura para fazer o doutoramento, na família a gente perguntou, mas estudar de novo para quê? Por quê? Você já é doutora, já fez a licenciatura, acabou. Isso foi porque eu comecei a fazer o doutoramento em 2003. Então, nessa altura era, ok, quem deve estudar mais é sempre o homem, a mulher deve estudar menos. Mas o meu marido era a pessoa que respondia. Sim. Era a pessoa que dizia, mas Tem que seguir. deve seguir. E tive dificuldades na altura em que eu fui estudar, porque ele ficou. Nós éramos casados. Eu tive que fazer o doutoramento, ele ficou em Moçambique. E olha que o maior julgamento eu tive por parte de mulheres. Exatamente aí onde eu queria chegar. Sim, por parte de mulheres. Como é que tu tens coragem, Nilsa, de ir estudar e deixar teu marido? Como é que tu tens coragem de abandonar o teu lar? As pessoas muitas vezes julgam as outras pessoas sem conhecer a história por detrás. Sim. As pessoas não sabiam, por exemplo, que a pessoa que mais incentivava Era ele. Era ele que incentivava para que eu continuasse a estudar. Ela é a pessoa que acreditava em mim, acreditava no meu potencial e continua a acreditar até hoje. Então, eu acho que é preciso encontrar um parceiro que, para além de amar-nos, amar significa também apoiar e alavancar o outro, para que o outro consiga atingir os seus próprios objetivos. Então, há muita coisa que eu atingi graças ao incentivo dele, que ele mostrou que eu era capaz. Ele acreditou mais em mim algumas vezes do que eu própria. E foi quando eu depois despertei, afinal, eu sou capaz. Então, na relação nós precisamos desse tipo de parceiro que nos alavanca, que nos faz e nos mostra que nós somos capazes e aplaude. Doutora estudou na Espanha. Sim. Doutora sabe que também somos vistos na Espanha. Não sabia. Somos, sim. E por acaso já entrevistamos 2 personagens da Espanha. Através do Facebook online. Pronto, só para terminar, eu queria tocar uma parte um pouco sensível. Não sei se a doutora não se sentir muito à vontade, depois vamos cortar. Não tem problema. A doutora teve 2 perdas marcantes na sua vida. Não tenho muita certeza, mas parece-me que perdeu o bebê ou a gravidez. E depois, muito recentemente, perdeu a sua mãe. Como é que foi encarar esse momento? Esses 2 momentos, na verdade. Então, a bebê, quando eu perdi, eu estava de 8 meses de gravidez. Foi uma perda muito grande, foi um dos maiores golpes que eu tive na minha vida. Um dia acordei e estava com hemorragia. Toquei na barriga e notei que já não tinha movimento, né? Fomos ao hospital e no hospital confirmaram que já não tinha foco. Então deram uma anestesia geral, fizeram cesariana e tiraram a menina, que já tinha nome, chamava-se Margarita. Não foi fácil, mas eu acho que em tudo na vida acontece por algum motivo. E para poder ultrapassar esse momento difícil da minha vida, eu contei com a minha família. Contei com a minha família que me deu suporte realmente para poder continuar. E quando aconteceu aquilo, eu culpei-me muito. Achei que eu era culpada pelo fato de ter perdido a menina, porque estava a trabalhar muito, por várias razões, né? Porque é um ser que está dentro de nós e depende de nós, né? Então, foi a minha família quem ajudou-me realmente a ultrapassar esse momento. E hoje eu tenho escutado muitas histórias de mulheres também que passam por isso. Não é fácil. Para essas mulheres, o que eu digo é que tenham muita fé
tenham fé que tudo na vida acontece por algum motivo, para poderem, se calhar, despertar aquela força dentro de nós que às vezes a gente não sabe que tem. E eu levei anos para poder ultrapassar isso. Inclusive tive que fazer terapia para poder superar aquele momento difícil e depois poder ter outro filho. Sim. Doutora, eu não fiz essa questão por acaso. Nós exibimos uma história de uma personagem que teve 10 abortos. Opa. 10. E infelizmente constatamos que há muita gente que passa por isso. E achamos por bem aproveitar essa oportunidade para tentar compartilhar a experiência que a doutora viveu para com as outras mulheres que também possivelmente neste momento estejam a viver ou a passar pela mesma situação. Agora, a mãe. Então, a minha mãe também. Eu percebi que a sua mãe era muito... A doutora tinha muito carinho por ela. Sim, tinha, e até hoje é um pouco difícil, né? Encarar isso, encarar que ela já não está, encarar que a minha mãe, partiu, né? Ela morreu em 2018. Foi uma mulher muito lutadora, como eu disse. Foi uma mulher que eu sou o que sou hoje, graças a ela. Graças às escolhas que ela fez na vida, o fato dela ter decidido tornar as 3 filhas dela o projeto de vida dela. Ela decidiu não casar-se de novo, foi uma opção dela, né? Mas ela foi em muitos momentos o suporte que nós precisamos, e até hoje tudo aquilo que ela ensinou me serve na minha vida. Ela apostava sempre na educação. Eu me lembro que houve uma altura em que o meu único par de sapato descolou-se. Em casa não tínhamos... É verdade, doutora? Sim. Eu andava com aquele sapato, fazia... Sobre isso, por favor. O sapato, eu andava com aquele sapato descolado, não tínhamos como colar aquele sapato. E andei distâncias com aquele sapato descolado durante muitos dias, e a minha mãe um dia chorou porque não conseguia comprar um par de sapatos para a filha, porque o sapato tinha descolado, não tínhamos dinheiro para mandar colar. Então, mas ela sempre priorizava a educação e dizia para nós: minhas filhas, se vocês querem triunfar na vida, há um caminho que é estudar e trabalhar. Antes dela morrer, eu me lembro que nós partilhamos esse episódio do sapato. E acho que depois de muito tempo eu acabei ficando ficcionada em sapatos. Quando eu consegui ter dinheiro, só comprava sapatos. Só comprava sapatos. Quantos pares de sapatos? Já não consigo dizer. Não posso dizer. Okay. Eu não posso dizer porque tinha que ultrapassar aquele trauma, né? De que em algum momento eu andava com aquilo a arrastar, depois pegava no sapato descolado, andava com ele na mão até chegar à escola. Depois na escola é que punha o sapato para parecer que eu tinha um par de sapato inteiro, né? Depois arrastava o pé para ninguém perceber que tinha um sapato descolado. Então, a minha mãe foi essa pessoa que ela deu-nos muita força, educou-nos, deu-nos as bases para que nós pudéssemos superar na vida. Todas aquelas bases que ela deu-me até hoje servem, e servem para os meus filhos também. E se calhar é por causa disso que eu dou também, não é se calhar, é por causa disso que eu também dou muita ênfase às mulheres, como perguntaste, do coach das mulheres, é por causa disso. Mas eu acredito, tenho a certeza que ela onde está, continua a fazer a mentoria dela e o coaching dela para a filha dela. Eu estava aqui a ver a foto de perfil do WhatsApp da doutora Nilza. Ainda vem foto da sua mãe. Sim. Já passam 2 anos. 2 ou 3 anos? Já passam 3. 3 anos. Ok, isso é muito bom. Doutora Nilza, como é que gostaria de ser lembrada?
É boa pergunta. Eu gostaria de ser lembrada como alguém que agregou valor à vida das pessoas. Ok. Gostaria de ser lembrada como alguém que se importou com as pessoas. Eu gostaria que, por exemplo, o Jacinto se lembrasse que eu agreguei valor à tua vida. Claramente. Então, é dessa forma. E quero também que os jovens se lembrem que eu agreguei valor à vida deles. Ok. Porque eu acredito que a minha missão é essa, é agregar valor à vida das pessoas e é mostrar para as pessoas. Há muita gente que não sabe os caminhos por onde, por exemplo, trilhar uma carreira. Essas jovens que estiveste a mencionar, se eu já passei por lá e eu sei como se faz. Eu sei como, por exemplo, aplicar para uma bolsa para estudar na Espanha, aplicar para uma bolsa para estudar em Portugal. Se eu puder ajudar e mostrar às outras pessoas o caminho, agregando valor dessa forma e dizer, olha, vai-se por aqui, vira à esquerda, vira à direita, né? Dando diretrizes, eu ficarei muito feliz por saber isso. Doutora, conhece a iniciativa Vida é Sucesso? Conheço. O que tem a dizer? Eu gosto muito da vossa iniciativa. Já falamos em off, em que eu dei-te os parabéns pela iniciativa, porque hoje com a tecnologia já não dependemos apenas da televisão. Vocês pegaram na possibilidade de que o mundo nos deu, né? Facebook, YouTube, estivemos a conversar também a possibilidade de fazer isso, YouTube, Instagram, de vocês levarem a vida de pessoas que podem inspirar as outras e fazerem ouvir essas pessoas, não é? Eu acho que essa iniciativa é muito bonita, porque há muita gente que tem algo a dizer, principalmente para aquelas pessoas que estão a sofrer. Exato. Que já estão a passar pela mesma situação que, por exemplo, eu passei. Exato. E que pode ouvir a história e dizer, meu Deus, afinal é possível ultrapassar esta situação. Eu sei que vocês estão a trabalhar por conta própria, vocês investiram muito. Vosso tempo, estás aqui hoje, em pleno sábado, né? A trabalhar, deixaste a tua família, mas porque acreditas em algo maior que tu. Exatamente. Porque vocês acreditam, vocês nesse caso acreditam em algo maior do que vocês. Acho que isso não tem preço. Não tem preço incentivar as outras pessoas. Nos momentos em que eu passei mal, por exemplo, quando eu perdi a minha bebê, onde eu encontrei algum consolo foi na internet, de outras mulheres que também tinham perdido, tiveram o mesmo problema. Então, este é um canal para ajudar também as outras pessoas, não tem preço isso. Vocês estão de parabéns, e jovens, né? Exatamente. A gente pensa sempre, jovens hoje em dia não sabem incentivar, não têm boas ideias, mas estão aqui, então estão de parabéns. A Estrada 2 termina por aqui. Por favor, partilhe este vídeo, porque há muita gente que pode estar a passar pelo mesmo problema e que assistindo este vídeo pode melhorar e muito. Caso tenhas uma história semelhante ou melhor que esta, não hesite em contactar-nos. O nosso contacto está aí no rodapé. Obrigado, até a próxima.